Saudações a todos, sejam bem-vindos ao canal Vista Pátria. Eu sou o professor Eduardo Vieira e esse é o quadro Cultura e Verdade. Hoje nós falaremos a verdade sobre a saída do ministro Abraham Weintraub do Ministério da Educação e Cultura e vamos analisar essa situação do ponto de vista da guerra cultural, das ações da força esquerdista, atuando sempre rumo à destruição do tecido social. E vamos também usar como exemplo para isso uma demanda fortíssima que está sendo propagada agora de destruição da família. Vamos começar com a saída do ministro Weintraub. O que aconteceu? O ministro Weintraub saiu do Ministério da Educação e Cultura para se preservar. Ele estava prestes a ser removido à força do ministério, processado por um crime inventado e preso por ordem do Supremo Tribunal Federal. Isso além das diversas ameaças de morte que eles estavam recebendo, etc. e tal, mas o cerne é isso. E isso não pode ser encarado de forma nenhuma como uma vitória dos conservadores, né? Evidentemente. Isso é uma derrota. Isso não foi uma derrota do presidente Bolsonaro, ou uma derrota do governo federal. A gente colocou lá o presidente Bolsonaro com uma estrutura gigantesca, né? A esquerda tendo um poder estrutural gigantesco dentro do serviço público brasileiro. Isso tem seu preço, e esse é um dos preços que a gente está pagando. O sistema, naturalmente, foi contra as ações do ministro Weintraub, eu vou explicar logo isso, né? E pressionou, até que chegou num ponto que havia real chance do ministro ser preso. E ainda há, né? Porque o ministro foi removido da pasta, em comum acordo dele com o presidente Bolsonaro, né? Não imaginem que há aí qualquer crítica de mérito em relação ao trabalho do Weintraub, de forma nenhuma, né? O Bolsonaro sabe muito bem o que ele teve que abandonar e por que ele teve que abandonar. Então o Weintraub saiu para se preservar. Se Deus quiser, ele vai sair do país, vai lá para o Banco Mundial, onde ele vai continuar fazendo um ótimo trabalho, que é um cara super competente. Agora, por que ele saiu, né? Por que é tão importante assim que a esquerda remova o Weintraub? Eu não sei se vocês lembram, mas o predecessor do Weintraub era o Ricardo Vélez Rodrigues, que ele foi atacadíssimo pela esquerda o tempo todo, e ele não tinha essa verve de batalhador que o Weintraub tem. Então o que acontece? Você abre mão, né, de algumas coisas para focar em determinadas outras coisas. E qual é o maior problema da educação brasileira? O problema da educação brasileira não é gestão. Claro que gestão é sempre um problema, uma má gestão, como a que sempre foi feita, é sempre um problema. Mas o problema real da educação brasileira não é gestão. O problema real da educação brasileira é ideologia. Isso é um problema, é uma questão. Então por que interessa tanto à esquerda manter o poder que ela tem hoje sobre todo o sistema de ensino brasileiro? E ela tem o poder, tá? O ensino brasileiro hoje está na mão da esquerda, mesmo durante o governo Bolsonaro. Por quê? Porque o poder aqui ele vai se propagando, né, pelas diversas secretarias, estadual, municipal, etc. e tal. E chega até a sala de aula com o professor. Se todos os agentes dessa estrutura toda são esquerdistas, é muito difícil você conseguir reverter uma tendência de esquerda nesse cenário todo. As duas razões fundamentais por que a esquerda tem interesse vital no sistema de ensino brasileiro e mundial são as seguintes. Primeira, criando ativistas de esquerda dentro do sistema, você garante a propagação desse discurso de esquerda ideológico dentro da sociedade. Você tem uma fábrica de esquerdistas, digamos assim. Outra questão é o seguinte, são 300 mil cargos dentro do Ministério da Educação e Cultura. Preste atenção. 300 mil cargos. Olha a grana que isso gera, olha a quantidade de esforço que isso financia. Tá? Se você for considerar, por exemplo, que um salário de um professor titular de uma universidade oscila na casa dos 25 até 35 mil reais, e você pode pegar um professor de sociologia, por exemplo, que senta o traseiro dele lá, na cadeira dele, dá uma aula muito porcaria e passa o tempo todo usando aquele salário para escrever 10 livros sobre como o governo Bolsonaro é ruim, por exemplo. Isso significa o seguinte, o governo Bolsonaro hoje, e o governo federal, né, independente de ser o Bolsonaro ou não, financia o ativismo de esquerda dentro da estrutura de ensino, assim como dentro de várias outras estruturas. E essa turma não tem o menor pudor em fazer uso disso e agir dessa forma. Então você tem a ideologia, né, como forma de propagação de pensamento. Você tem um outro fator, que é
a parte de grana, de financiamento, de esforço mesmo, que são esses 300 mil cargos, né? E esse trabalho que é usado de fato para gerar conteúdo e gerar ações, né, para propagar a pauta esquerdista, como por exemplo as manifestações. Quem não viu o professor mandando aluno ir nas manifestações de esquerda lá em março? Eu vi. Eu protestei, inclusive. E tem uma terceira razão, né, que é mais insidiosa, mais cruel, absolutamente fundamental. Mantendo o povo semi-analfabeto, analfabeto funcional, incapaz de se desenvolver por conta própria, incapaz de aprender, incapaz de evoluir intelectualmente, você garante a escravização desse povo. Você garante que esse povo dependa de uma boquinha do governo, você garante que esse povo dependa de uma esmola, ou que dependa de algum bem-estar qualquer que o governo ofereça. E assim você faz um governo socialista se tornar mais e mais vendável para o povo, porque o povo não tem condição de crescer sozinho. Como é que você vai empreender se você não sabe ler e escrever? Então, esse povo fica dependente do governo e cai mais facilmente na falácia do governo socialista. Então, repara, é o crime perfeito. E é justamente o setor mais precioso para a esquerda, seguido de perto, mas muito de perto mesmo, pela Secretaria de Cultura, né, que nós já tivemos um primeiro secretário derrubado por narrativa esquerdista, que foi o Roberto Alvim. Depois o Bolsonaro errou na contratação da Regina Duarte e removeu ela agora. E agora colocou um novo secretário da Cultura, que eu espero realmente que faça um ótimo trabalho. Estou animado. Esse cara é bolsonarista mesmo, vamos ver se ele vai conseguir fazer o que deve ser feito. Então essa, pessoal, é a verdade sobre a saída do ministro Weintraub. Não é uma vitória, não é uma derrota catastrófica, mas é uma demonstração clara de como o governo Bolsonaro, nem nós conservadores de modo geral, como nós estamos pisando em ovos, né? Como a nossa chegada ao poder é uma coisa muito recente e igualmente muito frágil. Temos que manter a solidez, né, na nossa briga. Nós temos que manter apoio ao governo Bolsonaro, como eu expliquei para vocês no vídeo passado, nada mudou, tá? Isso é só mais uma pequena batalha de uma guerra que vai durar durante toda a nossa vida, não se iludam, tá? Essa guerra não acaba. Então a gente tem que manter o apoio ao governo Bolsonaro. Agora, a gente não faz bem a ninguém se a gente empena a realidade. A realidade deve ser vista com coragem. Nós sofremos uma derrota, beleza? Vamos aprender com essa derrota, vamos trabalhar para que nós não precisemos sofrer outras derrotas similares dentro da nossa possibilidade de atuação. Sempre que possível, pessoal, eu quero aproveitar esses vídeos para passar um pouco mais de informação sobre a guerra cultural, a estrutura dessa guerra cultural e a abrangência dela. Porque quanto mais informação a gente tiver sobre isso, mais capacidade a gente vai ter de se opor a isso e defender nossos valores, né? A constituição da nossa sociedade, a estrutura e a organização que a gente conquistou através de séculos de pequenas melhoras, ajustes, tentativas, erros e tal. Então vou apresentar aqui para vocês o absurdo mais grosseiro e recente que eu tive notícia, que é um artigo que foi publicado numa publicação chamada Open Democracy. Qualquer relação com Open Society Foundation do George Soros é mera coincidência, né? A Open Democracy se declara uma organização independente global de mídia. A crise do coronavírus mostra que chegou a hora de abolirmos a família. É isso mesmo, abolir a família. Sabe quem fala sobre isso também? Essa figura aqui é a tal de Sophie Lewis. E tem um subtítulo, né? O que a pandemia nos diz sobre a família nuclear e a residência privada. Ela vai atacar primeiro a residência privada, né? Vai dizer que esse negócio de fica em casa é uma coisa opressora, porque nem todo mundo tem casa para ficar. Eu vou ler para vocês vão ver o tamanho da encrenca. Mas quem fala sobre isso, só para vocês terem uma ideia, né, de que isso está sendo dito agora, né, nos Estados Unidos, enfim, no primeiro mundo, né, com essas figuras aí, publicando artigos desse tipo e achando espaço, porque espaço não falta para esse tipo de verborragia, tá, gente? Para um artigo conservador, a gente vê censura e bloqueio, mas para um artigo porcaria como esse, a gente vê muito espaço. Mas isso é dito aqui no Brasil há anos. Sempre que eu penso numa pensadora bem ideologizada mesmo, bem penada e bem incapaz de fazer qualquer julgamento, né, desse mundo,
sem cair naquela simplicidade e retórica marxista patética, eu sempre me lembro da Márcia Tiburi, essa figura aí das trevas. Mas não é dela que eu estou falando, não. Estou falando de outra, tá? Ela é tão feia quanto a Meire Leitão, ou mais. Ela fez filosofia, volta e meia é chamada para falar nesses lugares aí. Marilena Chaui, lembrem desse nome, tá? Essa mulher só fala barbaridades contra tudo que a gente imagina que seja razoável, né? Pensou em alguma coisa de bom senso, ela vai atacar. E tem um vídeo famoso dela, urrando, dizendo que detesta a classe média. É porque eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. A classe média é a estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista. É uma coisa fora do comum a classe média. A classe média é uma abominação política, porque ela é fascista. Ela é uma abominação ética, porque ela é violenta. E ela é uma abominação cognitiva, porque ela é ignorante. E ela também diz que não tem nada mais idiota, ou lamentável, ou decadente, né, do que a família. Isso é uma invenção do capitalismo no final do século XVIII e durante o século XIX. Uma instituição natural, eterna, sagrada, umas bestas. E a criatura chega ao ponto, né, não só ela, mas toda a turma da nossa academia, né, que é um troço péssimo de modo geral, com raras exceções, toda essa turma que está nas universidades ganhando aquele salário que eu falei ali atrás, fala que a família é uma invenção da modernidade. Toda a nossa história de 20 mil anos, né, de 50 mil anos, do ser humano no planeta Terra pensando, ele joga isso tudo fora para dizer que foi uma criação recente, né, imposta provavelmente pela Igreja Católica, que é o grande vilão dessa turma, né, porque é justamente um dos grandes defensores desses valores hoje no nosso tempo. Então, eu vou falar sobre isso com vocês bastante quando eu começar os vídeos sobre o arcabouço que a gente tem que formar, né, e as perguntas que a gente tem que fazer para a gente avaliar os candidatos do próximo processo eleitoral, tá? Isso vai ser maneiro. Mas, enquanto isso, vamos voltar para essa discussão aqui sobre a família, tá? Que é tão bizarra, né, que vale a pena a gente tomar ciência. Essa turma diz que a família é uma invenção da modernidade. Ou seja, quando a gente trabalhava, né, a gente vivia em tribos, em agrupamentos pequenos, e começou a se juntar em tribos e tudo mais, e enfrentar os problemas juntos, naquela época não se sabia, não existia o conceito de família para esses idiotas, né? Na verdade é o oposto, né? O conceito de família já existia na formação dos grupos, dessas tribos, porque um defendia o outro e um amava o outro, né? E isso foi se desenvolvendo, né? E foi percebida a realidade genética, né, de que existe uma carga de um para o outro e tudo mais. A coisa foi se organizando de uma forma mais nuclear, né, sem nenhum prejuízo para o conceito anterior, né, de grupo, de família e tudo mais. E chegamos aonde a gente está hoje, né, na verdade onde a gente está há muito tempo, onde a gente tem um pai, uma mãe, uma organização monogâmica. Porque, na verdade, quando a gente vê uma pseudo-pensadora como essa atacar a família, o que ela está atacando, de fato, são fundamentos cristãos, né? É sempre isso. É uma coisa... Aí faz uma retórica danada, diz que, na verdade, não era assim, papapi, papapá, mas o resultado é sempre o mesmo. Então ela cai numas simplificações, assim como sendo, por exemplo... A família, você só gosta de quem você identifica como seu filho ali adiante, por características pessoais, similaridade de fenótipo, ignorando completamente a quantidade de carinho que um pai que adota uma criança vai ter por essa criança, ou um pai que passa a ser o padrasto de uma criança porque se casou com uma pessoa que já tinha um filho. Enfim, é uma negação completa, né, dos princípios básicos da empatia humana, do carinho humano, do amor. E justamente é importante para essa turma tentar desmantelar exatamente essa coisa da figura paterna, da figura materna. Porque quando você desmonta esse processo, esse conceito de família, o que você traz, né? O que vem no lugar disso? Sempre que você vê uma verborragia desse tipo, criticando, sempre pergunta o que vem depois, tá? Porque aí é que a turma vai virar três cambalhotas, porque eles não querem expor a verdade do pensamento deles, que é justamente o motivo por que eles atacam a família, que é composta por pai, mãe e filhos, né? Essa é a família.
Eu não vou chamar de família tradicional, porque só existe essa família, tá? Pai, mãe e filhos. Né? Então, o que acontece? Essa turma quer atacar justamente a figura paternal, a figura maternal do jeito que a gente entende ela, né? Ou seja, uma mãe que cuida dos filhos, que cuida da família, que cuida do marido, o marido que trabalha. A mãe tem que trabalhar e tem que ter mais sucesso do que o marido. Né? A mãe tem que bater prego, a mãe tem que carregar as compras. Né? É uma distorção danada dos princípios básicos da genética mesmo, né? Da formação física de homens e mulheres. Né? E aí você conecta esse troço imediatamente com a ideologia de gênero. Aí o cara vem dizer, que negócio é esse? De homem e mulher não existe isso, né? Isso é tudo uma criação. E as coisas vão se conectando com o objetivo de destruir a sociedade como nós a conhecemos e criar essa sociedade utópica revolucionária. E para onde vão as crianças nesse processo todo? Ora, as crianças ficam na mão do Estado. Como disse aquela débil mental daquela figura do Ministério Público chamada Débora Duprá, que é uma figura realmente nociva. Ela agora perdeu um cargo importante aí, graças a Deus. Aquela figura chamada débil mental, na verdade, é uma inverdade, né? Porque ela não tem nada de débil mental, ela é só maléfica mesmo. E ela declarou num vídeo com todas as letras que a criança tem que ser tirada da família e tem que ser dada para o Estado. Que negócio é esse de pai e mãe cuidar das crianças? Essa percepção equivocada de que a criança pertence à família, que a família tem o poder, um poder absoluto sobre a criança. Não é verdade. Ensinar esses valores que eles têm, que não são os valores que eu tenho, e que o Estado que eu defendo tem, e que todas as crianças deveriam seguir. Lembrem sempre, pessoal, que essa turma é o oposto absoluto da liberdade, da democracia, o oposto absoluto. Tudo tem que ser coletivo e tudo tem que ser imposto, de forma a não haver divergência de pensamento. Então eu vou voltar aqui para o nosso... Falei pra caramba, né? Mas eu vou voltar aqui para o nosso artigo, para vocês verem o tamanho da encrenca, tá? Olha só o absurdo, gente. É bizarro, mas isso aí está sendo divulgado, tá? Olha só. Existem muitas populações cuja resposta à pandemia não pode ser ficar em casa, mesmo que eles quisessem, além dos que não têm casa. Olha a listinha da figura. Pessoas agrupadas em prisões, centros de detenção, campos de refugiado ou dormitórios. Pessoas presas em casas de recolhimento, né, casas para idosos, ou aqueles presos contra a vontade deles em instituições psiquiátricas e médicas. Repara, olha o nível da doença da figura. Ela considera um absurdo que você coloque uma pessoa louca dentro de uma instituição psiquiátrica feita para tratar de pessoas loucas. Na cabeça de uma besta como essa, os loucos têm que ficar soltos na rua, matando gente, se machucando, vivendo na imundície, né? É isso aí. Isso se chama política antimanicomial, que é uma barbaridade esquerdista que cresce como todas elas, aqui no Brasil também, que a gente pode falar disso em outro momento, não agora. Mas repara, ela está reclamando que essas pessoas não podem ficar em casa porque o preso, o cara que matou 4 pessoas, está em cana, ele não pode ficar em casa porque ele está em cana. E aí sabe o que ela sugere? Vejam isso, tá? Uma resposta mais lógica deveria ser abrir todos os hotéis e palácios privados, ou seja, todo mundo que tem uma mansão, por exemplo, uma casa grande, abrir. Quando ela fala abrir, na verdade, ela está falando se apossar ilegalmente. Né? Toma posse desse troço todo, hotel. Para que hotel? Esse troço é coisa de capitalista maluco. Né? Toma posse desse troço todo, oferece isso para as pessoas, esses caras, né, que foram tirados do manicômio, tirados da cadeia, que não tem onde morar, bota dessas casas todas. Liberte todos os prisioneiros e pessoas que estão presas agora. Remonte essas instituições psiquiátricas, por exemplo, como grandes bairros auto-administrados e dispense todos os trabalhadores com pagamento integral para que eles possam morar com seus amigos e perseguir a preguiça, pelo menos durante a próxima década. Realmente, esse artigo é assunto para um vídeo de 40 minutos, né? Desculpe, gente, eu vou acelerar aqui agora e vamos para... Isso foi a parte que essa criatura falou sobre stay at home, fique em casa, tá? Agora vamos para a parte da família. Essa pandemia não é hora de esquecer da abolição da família. Nas palavras da teórica feminista e mãe, vamos imaginar como nasceu esse filho, né? Enfim, Madeleine Lane McKinley, casas são
Panelas de pressão do capitalismo. Essa crise vai ver um aumento tremendo no trabalho doméstico. Lavar, cozinhar, tomar conta, mas também abuso infantil, molestação, violência sexual contra o parceiro, tortura psicológica e mais. Então essa seria uma ocasião perfeita, olha como ela coloca, né? Para evacuar e empoderar, não podia faltar essa palavra, né? Do cão, sobreviventes e refugiados do lar nuclear. Repara só, gente, a mulher é tão doente que ela imagina que uma casa de uma pessoa, de um modo geral, gera isso aí. Violência psicológica, violência física, violência sexual. São essas pessoas que estão hoje definindo e aconselhando, tá? Definindo políticas públicas e aconselhando pessoas sobre como pensar em políticas públicas no mundo. Então, quando você ouvir palavras bonitinhas, fofinhas, assim como, por exemplo, tolerância, combate à desigualdade, mesmo empoderamento, né, que se você for bem cego, você pode até achar que esse troço é bonitinho, saibam que é disso aí que eles estão falando, tá? Você magicamente destruir todas as casas, fazer grandes campos de concentração, onde em tese todo mundo vai viver do jeito que quiser, só que ninguém mais vai trabalhar, né? Você viu que ela mesma está falando. E aí não vai ter dinheiro. E aí as pessoas morrem aos milhões, como morreram na Grande Fome de Mao, como morreram no Holodomor ucraniano, como morreram em todas as experiências socialistas que jamais existiram. Todas elas, sem nenhuma exceção. Cuidado, gente. A saída do Weintraub foi um item dessa guerra que a gente está brigando aí. Esse é outro. E tem mais ou menos de 250 frentes de combate no mundo hoje, rolando, nesse momento. Então a gente não pode desanimar e não pode parar. Força, garra e fé, galera. Fiquem com Deus. Muito obrigado por assistir esse vídeo.